Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Vamos continuar o assunto sobre o casamento. Irmãos, e a partir de agora nós vamos entrar aqui no assunto do casamento, né? Sobre questão acerca do divórcio, tá bom? Aqui no Velho Testamento, em Deuteronômio 24. Bom, irmão, vamos relembrar aqui um pouquinho. Lá em Mateus, quando os fariseus diz para Jesus, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Exatamente. Os fariseus estavam relembrando uma lei que realmente podia. Aqui, Deuteronômio 24, esta lei que os fariseus estão falando ali com Jesus, ok? Então nós vamos aqui entender todo o mistério, tá bom, mas vamos entender todo o mistério. Então o que acontece é que os fariseus viviam na lei de Moisés, a lei do jugo, assim, né? Leis que foram abolidas, ok? Então os fariseus, eles pegavam as leis de Moisés que foram abolidas, que nós vamos conhecer depois, tá? Todo o mistério sobre as leis. Tá? Sobre as leis. Então os fariseus eram acostumados a pegar a lei de Moisés que já foram abolida, né, e botar a regra, né? Porque o sábado ele não é mais jugo pesado. O sábado é livre. Ninguém vai ser salvo porque não guardou o sábado, né? Ninguém vai perder a salvação porque não guardou o sábado, ok? Vamos aprender, irmão, com Jesus, como professor Jesus, tá bom? Vamos lá, irmão. Aqui em Deuteronômio 24, aqui era uma lei que realmente podia, ok? Vamos lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele lavar um termo de divórcio e der na mão e a despedir de casa, tá? Então, o homem, ele casa com a mulher. De repente, né? De repente, na hora que a mulher, né, tira a roupa, ele, opa, aí ele viu algo, né? Estou dando um exemplo aqui, tá? Aí ele viu algo que não se agradou da mulher. Então ele vai dar carta de divórcio e mandar ela ir embora, ok? Então isso é quando o homem se casa com a mulher. Aí quando ele vê algo indecente na mulher, seja no corpo, ou seja, sabe? Aí ele dá carta de divórcio e despede a mulher. Então esta é a lei, o mandamento, podia sim, ok? Então os irmãos têm que entender, aqui em Deuteronômio que tudo aqui é lei. Aqui são leis do Senhor, tá certo? São leis. Vocês vão ler aqui, ó, né? Vocês vão ler aqui, vocês vão ver que é leis que Moisés estava dando ao povo. Leis a favor dos pobres, que a gente vai entrar nesse assunto que é incrível, as leis sobre o pobre, é incrível, tá? Então você vai lendo, você vai ver aqui que é lei, são mandamentos do Senhor, certo? Leis da castidade e do casamento, lei acerca das bordas, então tudo aqui, irmãos, são leis. Então nós temos a lei do divórcio. Muita calma nessa hora, irmão. Muita calma nessa hora, porque essa lei aqui, de dar carta de divórcio por qualquer motivo, ela foi abolida por Jesus Cristo, ok? Vamos entender o assunto, vamos lá. Vamos aqui comigo. E despedir de casa. Né? O versículo 2. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem,
E se este aborrecer e ir levar a termo de divórcio e der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar a desposá-la, né? Para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Irmão, esse texto aqui, né? Esse texto aqui, irmão, é muito incrível, para derrubar essa doutrina, da sã doutrina. Não pode casar. Quer dizer que a mulher leva a gaia, vai embora com outra, não pode casar com esta mulher. Quem casar com ela vai cometer o adultério. Irmão, é triste, né? É muito triste, muito triste. Então temos que manifestar a verdade. Vamos meditar agora em todo esse contexto aqui, ok? Aqui abaixo nós temos leis de caráter leis de caráter humanitário. Então tudo aqui, irmãos, são leis, são mandamentos, ok? Vamos lá. Então, amados irmãos, antigamente, pela lei do Senhor, o mandamento que Deus deu para Moisés, o homem, ele podia, sim, deixar a mulher por qualquer motivo, tá? O marido. O homem que se casasse com a mulher, ele podia deixar a mulher por qualquer motivo. Essa era a lei e mandamento que Deus deu para Moisés. Mas por que, irmão Roberto, isso? Porque, amados irmãos, a dureza de coração dos homens era terrível, muito terrível. Você veja que Números, tá? Números, Levítico, a sequência de coração duro dos homens em trair a sua mulher, de deixar a sua mulher por qualquer motivo para ir atrás de outra, era notório. Já começa a aparecer ali em Números, em Levítico. Então, é por isso que Deus botou essa lei aqui do divórcio, o mandamento do divórcio. Mas muita calma nessa hora, meu irmão, né? Porque Deus ele botou essa lei do divórcio já por causa disso, irmão. Porque os homens eram duros, preste atenção, os homens eram duros de coração. O instinto do homem de não se conter com uma mulher, só porque viu uma falhazinha, já queria deixar a mulher. É triste, né? Eles se casavam e depois queria deixar a mulher por qualquer motivo, uma besteira aí, ok? Já outros deixavam a mulher para casar com outra. Isso era costume de casar, aí se aproveita da mulher, aí vai em busca de outra. Era costume, ok? Então Deus ele botou essa lei do divórcio porque estava havendo muita prostituição. E de homens também que, ok? Mas Jesus aboliu esta lei de você estar deixando a mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa. Não, já não existe mais essa lei aqui de Deuteronômio 24, ok? Não existe mais. Sabe por quê, amadão? Vocês têm que entender que o que não foi dito, né? O que Deus não falou aqui no Velho Testamento, sobre o que ele aboliu, Deus ele falou no Novo Testamento, através da boca de seu Filho, ok? Então, nem tudo você vai ver aqui do que foi abolido da lei de Moisés, aqui no Velho Testamento. Mas Deus usa o seu próprio Filho para dizer, eu porém vos digo, ok, amado? Nós temos que ouvir a voz
do Filho de Deus, tá bom? Então Jesus, ele acrescentou nas leis de Moisés, tá bom? Antigamente era olho por olho, mas Jesus diz, eu porém vos digo. Ok, meu irmão? Então Jesus acrescentou nas leis de Moisés. As duas alianças se juntaram em forma de ordenança, tá? Então Jesus fez ordenanças sobre as leis de Moisés. Isso tudo você vai conhecer, que eu vou trazer para vocês, ok? Não perca os mistérios do verdadeiro evangelho, tá bom, meu irmão? Então tá aqui, meu irmão. A grande prova está aqui, tá? Então o que acontece? Aí fica, né? Porque você tem que esperar a mulher morrer. A mulher que casou foi embora com outro. Você tem que esperar ela morrer. Que conversa é essa, Maria? Né? Agora, se eu fosse algum fariseu, né? Se eu fosse fariseu, se eu fosse lobo, eu iria, irmão, usar essa lei aqui que não existe mais, tá? Preste atenção. Eu iria usar essa lei aqui para esses da sã doutrina, que diz que é para mim esperar a mulher morrer, que eu tenho que voltar para ela, né? Tipo assim, eles dizem que eu tenho que voltar para a minha primeira mulher que me traiu. Eu tenho que me reconciliar com a mulher que me traiu. Mas se eu fosse fariseus, irmão, eu iria usar essa lei aqui para esses homens, porque no passado era proibido daquela mulher que traiu o marido voltar para o primeiro marido. Era proibido. Isso é abominação ao Senhor, ok? Isso era abominação. A mulher que traiu o marido voltar para o primeiro marido. Veja só aí, né? Então, nós temos que entender, amado irmão, nós temos que entender que nós estamos no tempo da graça. Houve-se mudanças de lei. Nós estamos na lei da liberdade, mas nós não podemos fazer da lei da liberdade como modo legítimo de cometer seus pecadozinhos. Estamos no tempo da graça, debaixo da graça, e muitos cristãos do sistema se aproveitando para ficarem pecando na vaidades terrível. Esses cristãos do sistema, aqueles que dizem que não pode julgar, esses são os cristãos do sistema, ok? Eles estão interrompendo a Bíblia, estão de contra a Bíblia, ok, meu irmão? Bom, como você viu aqui, ok? Então nós estamos na lei da liberdade, da graça. Então existe o perdão, existe a misericórdia. Então se a minha mulher me traiu nas escondidas, né? E de repente eu descubro, aí ela começa a chorar, a implorar. Então como eu ainda amo ela, é a mãe dos meus filhos, eu ainda vou dar chance para ela. Eu vou dar chance. Mas na segunda não tem mais chance. Eu dou carta de divórcio e acabou. Ok? Mas nós temos limite, tá? Então tá aqui, amados irmãos, aqui a prova, ok? Então os fariseus queriam provar Jesus, queria ver Jesus violando a lei de Moisés. Mas os fariseus, eles sabiam da verdade, mas eles não falavam. Então os fariseus, amado irmão, ele achava que Jesus não sabia de nada. Que para os fariseus você tem que estudar, né? Para os fariseus você tem que estudar nas faculdades, nas escolas deles, né? Nas escolas dos profetas. Você tem que estudar para ser o grande eu sou, para ser um pastor, um profeta. Você tem que estudar. Então os fariseus achavam que Jesus era qualquer um. Os fariseus achavam que Jesus não sabia de nada sobre a lei de Moisés. Só que eles estavam falando, era com o próprio Deus na terra, né? Com o Verbo, o Filho de Deus. O que o Pai falava, o Filho. Então o próprio Pai ensinava o próprio Filho a sabedoria de Deus. Então Jesus disse que tudo Jesus ele fala que tudo que ele falava foi o que ele ouvia do seu Pai, do próprio Pai, o próprio Deus, né? Deus é o cabeça do Filho, né?
Quando a Bíblia diz que só existe um Deus, é dessa forma. Que Deus é o único, Ele é o cabeça do Filho. E tudo que o Pai diz, o mesmo pensamento do Pai é o mesmo do Filho. Ok? Então, amados irmãos, nós vamos acompanhar aqui. Eu quero que os irmãos, vamos aqui agora, veja só, veja bem. Deuteronômio 22, versículo 12. Vamos lá continuar a outra parte. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, ela porém não é virgem. Ok? Então o que acontece, amado irmão, é que os homens, como eu falei, os homens eram de coração duro, só queria se aproveitar das mulheres, o próprio judeu de Israel, né, os homens. Então eles casavam com uma virgem. Preste atenção, tá? Vou dizer em duas partes. Então eles casavam com uma virgem. Quando ele tinha relação com ela, eles diziam que não era virgem e começava a mentir para as pessoas, né? Divulgar má fama, dizendo que aquela mulher não é virgem. Vamos continuar aqui, tá? Veja só. O versículo 15. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. E eis que atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem, né? A tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Entendeu, amado? Então tinha que ter a prova para provar que a filha realmente era virgem, né? Então tem o sangue, sai sangue, né? Então, ok? Então vamos lá. O versículo 18. Os quais tomarão o homem e o açoitarão, né? Açoitarão. Vai levar uma surrinha, né? Esse homem que divulgou má fama. E o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Ok? Então, quando era comprovado que realmente a mulher não era virgem, né? Quando realmente a jovem era virgem, esse mentiroso, ele iria pagar um dinheiro para o pai. E ele iria ficar com a moça, ficar com a moça durante toda a sua vida. Ok, mas não? Tá bom? Isso aqui era no próprio povo de Deus ali, a família que acontecia ali, tá? Eles estavam ali no deserto. Tudo acontecia ali no deserto, ok? Todos juntos ali. Então a regra era essa, a regra e a lei era essa. Quem divulgasse mal fama, dizendo que a menina não era virgem, tinha que casar com ela. E ainda pagava dinheiro para os pais. Ok, meu irmão? Então é assim no nosso tempo também, né? Antigamente, no nosso tempo, era assim. Quem tirasse a virgindade da filha, os pais obrigavam a casar. Olha, você vai ter que casar com ela. Não é assim, tirar a virgindade da filha e... Não. Antigamente, no nosso tempo também, era assim. Era ou não era? É verdade ou não é? Então, o pai obrigava os homens, tem que casar. Vai para a justiça e tem que casar com a minha filha. Não é abusar da minha filha,
fazer o que você quer. Não é assim não, ok, mano? A virgindade é algo muito profundo, muito sério. O homem que tira a virgindade da mulher tem que casar com ela. Até chegar, né, a hora da morte de cada um cônjuge, né? Vem aqui, irmão, versículo 20. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade o apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarão o mal do meio de ti. Tá, mas então tá aqui, ó. Então tá aqui, ok? Ah, e os ateus, né? Que Deus mau é esse que apedrejou a mulher só porque ela se prostituía, né? Os ateus. Bom, irmão, nós não podemos contender com o Criador. Então Deus, ele eliminava o mal pela raiz, pelo meio do povo, né? Então isso é abominação. E se Deus deixasse várias pessoas desse tipo de mulheres que se prostituía e depois enganava os homens, dizendo que é virgem, só para se prostituir? A terra estava cheia de tanta prostituição terrível, né? Mas Deus, ele mandava apedrejar. Deus é Deus, irmão. Eu não sou louco contender com o meu Criador, não. Deus é quem decide quem fica e quem morre. É Deus que decide, né? Eu vou lutar contra Deus? Jamais em minha vida, né? Então vem aqui, ó. Então, amados irmãos, não perca a partir de agora, que eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia, que o homem podia morar junto com a mulher sem poder ter relação sexual. Nós vamos conhecer a partir de agora nesse terceiro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.